Se alguém te desse 100 mil reais hoje para você investir na sua confeitaria, o que você faria com esse dinheiro? Essa pergunta te deixa em dúvida, confusa ou te causa algum tipo de ansiedade? Talvez isso seja um sinal muito forte de que a única coisa que te separa do teu sonho é a tua falta de preparo. Lá no meu Instagram esses dias, mais especificamente no meu Close Friends, onde eu tenho algumas confeiteiras que a gente tem uma troca bem legal, inclusive por lá, eu decidi que eu ia criar um grupo com quem quisesse entrar, um grupo de WhatsApp. E nesse grupo, esses dias, a gente estava falando sobre uma coisa que me deu um insight para gravar esse vídeo aqui para vocês, que era sobre sonhos e metas. Acho que é muito comum pra gente que empreende de forma autônoma ter sonhos e metas bastante ambiciosas, de crescer nossa empresa, enfim. E tá tudo bem a gente sonhar, é super certo, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter metas pra gente conseguir crescer e evoluir de alguma forma. O problema é que às vezes a gente fica tão bitolado em como a gente vai fazer pra chegar lá, nas formas que a gente vai fazer pra alcançar essa nossa meta, que a gente acaba esquecendo de pensar se é realmente isso que a gente quer, se esse sonho realmente é algo que faz sentido pra nós. Acho que no fundo todo mundo sonha muito em ter uma agenda lotada de pedidos de bolo ou lotada de pedidos do doce que você faz, mas a gente não pensa muito na prática sobre como é a rotina desse sucesso que a gente tanto busca e que a gente tanto almeja alcançar. Para falar um pouco mais sobre isso, eu vou me citar como exemplo. Desde que eu comecei a empreender na confeitaria, levar isso um pouco mais a sério, o meu sonho sempre foi abrir um café. Ter um espaço físico todo decorado do jeito que eu queria, de acordo com a identidade visual da minha marca. Chegar no ambiente e ver todas as pessoas sentadas nas mesas, comendo suas sobremesas que foram criadas por mim. Entrar na cozinha e ver todos os funcionários trabalhando de forma orquestrada e saber que aquela é a minha equipe. Todas essas cenas maravilhosas que geravam muito esse quentinho no coração, né? Essa realização pessoal de alguma forma. Eu acho que às vezes nossos sonhos, eles são muito feitos desses fragmentos maravilhosos, né? Desses fragmentos de realização. A gente sempre pensa muito nessas micro cenas que a gente vai presenciar quando o nosso sonho se realizar. E a gente se apega muito forte a isso, a essa sensação gostosa que esses fragmentos nos proporcionam. Mas às vezes, por ficar apegado demais nos fragmentos de momentos que seriam muito incríveis, a gente deixa de pensar sobre como que é o dia a dia de alguém que está vivendo esse meu sonho. Como é essa rotina na prática. Porque, querendo ou não, esses fragmentos são... O nome já diz, né? Fragmentos. São pedaços muito pequenos daquilo que eu tô idealizando. E a maior parte do tempo? O que eu vou estar fazendo na maior parte do tempo quando o meu sonho se realizar? No meu caso, que o sonho era ter um café, eu teria que lidar bastante com pessoas. Então, tanto com bastante funcionários, quanto com clientes presencialmente, digamos assim. E apesar de eu gostar muito de liderar projetos, eu sou uma pessoa muito introvertida. Eu não tenho muitos amigos, eu gosto mais de ficar sozinha e principalmente de trabalhar sozinha. Então, com o tempo, eu fui percebendo que talvez uma rotina onde eu tivesse que constantemente trabalhar com uma equipe muito grande ou com muitas pessoas, talvez não faria tanto sentido para mim. Outra coisa também é que ter um café, às vezes, envolve uma gestão muito mais presente do dono, né? Então, o dono, às vezes, tem que sair um pouco da cozinha e ficar mais na gestão. E eu gosto muito de lidar com números, gosto muito dessa parte estratégica da coisa, não me incomodaria nem um pouco. Mas recentemente eu ando descobrindo que eu gosto muito de deixar a minha criatividade pro meu trabalho e o meu gosto por números e por raciocínio estratégico e lógico pros meus hobbies. Não sei porque é assim, mas simplesmente eu prefiro dessa forma. Eu não gosto muito de ter hobbies criativos, eu sinto que me canso um pouco mais do que me descansa, digamos assim. Então, aos poucos, eu fui tendo essa percepção de que talvez esse sonho do café que eu tanto idealizava, na prática, não seria a melhor coisa pra mim. Talvez eu chegasse lá, quando eu finalmente realizasse meu sonho, eu me visse frustrada com aquilo. Não era bem isso que eu queria, sabe? É importante a gente pensar que, assim, se eu quero ter funcionários, eu tenho que ter a consciência de que eu vou ter que lidar com folhas de pagamento. Se eu quero ter um atendimento presencial, você tem que ter a consciência de que todo feedback negativo que vier vai ser presencial. Vai ser um cliente olhando ali no teu olho e reclamando na tua cara do que uma mensagem no WhatsApp, sabe? Se você quer ter um café, às vezes você vai ter que fazer aquele esforço de acordar mais cedo pra ir abrir o salão. Será que é essa rotina que você realmente quer? Você se importa de acordar mais cedo? E claro que todas as coisas que a gente faz tem um ônus e tem um bônus, né? Então, no momento, por exemplo, eu trabalho com bolos decorados e trabalho
de forma sozinha, digamos assim. Eu até tenho alguns entregadores, mas no geral sou eu que fico na produção. E como esse foi o modelo que eu escolhi para seguir com o meu negócio, eu tenho que entender que, por exemplo, eu não vou ter a minha sexta-feira livre para ir curtir com meus amigos. Então, os meus amigos vão sair para curtir a sexta-feira e eu vou ter que ficar em casa trabalhando, porque o grande fluxo de pedidos para bolo de aniversário é no fim de semana. Então, sexta-feira para mim é sempre um dia de muito trabalho, onde eu sempre acabo muito tarde o meu trabalho, ou se eu acabo num horário normal, eu acabo sempre muito cansada e não consigo sair. Então, mesmo tudo tendo um lado positivo e um lado negativo, é importante a gente pensar quais são as nossas prioridades, quais são as desvantagens que a gente não consegue lidar de jeito nenhum e quais a gente consegue tolerar. Uma coisa que eu vejo que falta muito nesse sentido, principalmente em nós confeiteiras, é o tal do pensamento de segunda ordem. Pra gente entender o que seria o pensamento de segunda ordem, primeiro eu preciso abordar com vocês o que seria o pensamento de primeira ordem. O pensamento de primeira ordem é aquele pensamento mais simples, ele é um pensamento de causa e consequência óbvia direta. Por exemplo, se eu pegar esse copo aqui e eu jogar ele no chão, ele vai quebrar. E eu vou ficar sem esse copo. Isso é um pensamento de primeira ordem. Você tem uma causa e uma consequência. Eu jogo o copo no chão, ele quebra, eu fico sem o copo. O que seria um pensamento de segunda ordem usando esse mesmo exemplo? E agora eu quase realmente derrubei o copo. O pensamento de segunda ordem seria eu pensar nas consequências laterais, nas consequências não óbvias, aquilo que não tá à primeira vista ainda. Então, se eu pego esse copo, jogo ele no chão e ele quebra, eu não só não vou ter mais esse copo, eu também tenho que pensar que eu vou ter que limpar o chão depois, os cacos de vidro. Eu posso me machucar nesse processo, tanto do copo quebrando quanto no processo de limpar o copo. Então, eu já não teria só o problema de ficar sem o copo. Eu teria o problema de um machucado físico. Ou também, na hora de repor esse copo, se ele faz parte de um jogo que não vende as peças de forma individual, eu também vou ter o problema de onde eu vou armazenar os outros copos. Porque se isso aqui é um jogo com 6 copos e eu não consigo comprar de forma individual, eu vou acrescentar mais 5 copos novos que não tinham antes no meu armário. O meu armário tem espaço para isso? Então percebe que é muito mais do que ficar sem esse copo. É um pensamento que vai mais além. Você pensa nas consequências não óbvias, em toda a cadeia de eventos que vai se suceder àquela sua decisão de jogar esse copo aqui no chão. Agora, saindo desse exemplo metafórico e entrando num exemplo mais prático para quem trabalha com confeitaria. Imagina que tu é confeiteira, tu trabalha vendendo cookies e você quer ganhar 20 mil por mês de salário. O que seria um pensamento de primeira ordem nesse caso? Eu tô vendendo cookies, eu quero ganhar 20 mil por mês. Eu não tô ganhando 20 mil por mês, então eu preciso de mais clientes e ter mais alcance para poder ganhar esses clientes e eles poderem me pagar mais e eu conseguir chegar nesses 20 mil por mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar mais o meu trabalho para que ele chegue em mais pessoas, eu ganhe mais clientes e assim consigo os 20 mil por mês. Só que falta o pensamento de segunda ordem, que é, existem mais coisas que implicam em você ganhar 20 mil por mês. Acompanhe aqui comigo esse raciocínio. Se você quer ganhar 20 mil por mês vendendo cookies, você vai ter que faturar muito mais do que isso, porque 20 mil por mês é só o seu salário. Você ainda tem todo o resto dos seus custos, lucro da empresa e etc. Então vamos supor que para você botar 20 mil no seu bolso, você tenha que faturar 100 mil reais. Se você estiver vendendo os cookies a 12 reais cada um, para poder chegar nessa quantia de 100 mil reais, você vai ter que vender mais de 8 mil cookies. Tudo isso em um único mês. Se a gente pegar esses 8 mil e dividir por 25 dias, que seria o que você trabalharia em um mês, você vai perceber que você vai precisar vender 300 cookies em um único dia. Todos os dias que você abrir. Percebe que não implica somente em você ganhar mais clientes, mas se você tiver essa demanda realmente, se você tiver clientes o suficiente dispostos a pagar esses 100 mil reais por mês para você, além de você conseguir esses clientes, você ainda vai ter que dar conta de produzir esses 300 cookies por dia. E a pergunta que eu te faço é, você consegue fazer sozinha, na cozinha da sua casa, 300 cookies por dia? Se você não consegue, você sabe exatamente o que é necessário para produzir esses 300 cookies? É mais equipamento? Quais equipamentos? Quanto esses equipamentos custam? É funcionário? Você vai contratar alguém? Para contratar alguém, você vai precisar contratar uma pessoa ou duas? Ou 3? Ou 4? Ou quantas pessoas são?
E o mais importante de tudo, você quer a rotina de alguém que faz 300 cookies todo santo dia? Você quer fabricar esses cookies na prática? Então tudo isso são pensamentos de segunda ordem, que você não pensa só em viralizar um vídeo no Instagram e conseguir todos esses clientes para você poder atender e depois eu dou um jeito. Você pensa do começo ao fim em tudo o que implica esse objetivo que você está buscando. A gente sempre tem aquela mania de ficar buscando esse objetivo de forma incansável, sem pensar no que de fato a gente está buscando, e a gente pensa o tempo inteiro, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir faturar tudo aquilo que eu gostaria? Mas a pergunta que eu deixo é, e se der certo? Você já parou pra pensar no que você vai fazer se der certo? Amanhã você acorda, o Reels que você postou hoje bombou, tá com milhões de visualizações, e todos esses clientes começam a chegar. O que você vai fazer? Por isso que eu acredito muito que o caminho, na verdade, não é a gente buscar faturar ou lucrar ali, né? Colocar no nosso bolso 20 mil por mês. Mas sim buscar se tornar a pessoa que consegue fazer 300 cookies por dia. Usar o pensamento de segunda ordem para entender tudo que é necessário e inverter essa lógica. Tanto para a gente entender se é isso mesmo que a gente quer, como eu falei para vocês, quanto para a gente entender o que implica chegar naquilo que eu estou buscando. Dessa forma a gente consegue se preparar, fica muito mais preparado, porque você está ali todo dia treinando para conseguir ser a pessoa que dá conta de produzir 300 cookies por dia, seja aumentando a sua capacidade produtiva ou aprendendo a liderar uma equipe que vai ser responsável por produzir tudo isso de cookies, seja aprimorando a sua precificação para quando você chegar nesse patamar você realmente conseguir pegar esses 20 mil e colocar no seu bolso. A questão é, a gente nunca sabe quando a sorte vai bater na nossa porta. A gente nunca sabe se amanhã vai chegar alguém com uma oportunidade de ouro na sua mão e disposto a realizar o teu sonho, por exemplo. É claro que isso é muito difícil de acontecer, mas é aquela coisa, né, gente, aquele ditado, cavalo selado não passa duas vezes. Então, se ele passou uma vez pra você, se você não tá pronto pra agarrar essa oportunidade, pode ser que ela passe e você simplesmente não tenha outra oportunidade de realizar esse sonho. Então, realmente é importante a gente estar muito preparado para esse tipo de situação. A gente tá preparado não só para as coisas ruins, mas principalmente para as coisas boas que podem acontecer com a gente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter alugado aí um triplex na sua cabeça para você refletir um pouco mais se realmente esses sonhos que você tem fazem sentido e se é algo que vale a pena você se desgastar tanto para alcançar, porque a gente sabe que é um esforço diário, um esforço muito grande, tanto de trabalho quanto de aperfeiçoamento. Então, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que passou de pensamento aí na sua cabeça enquanto eu falava todas essas coisas. Se você ainda não me segue lá no Instagram da minha confeitaria, me acompanha por lá. Lá você consegue ver todos os bolos decorados que eu faço e acompanhar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.